fraquejar na fé. O povo de Josué está agora tendo uma decisão que ele chama eles a uma responsabilidade. Ele vai morrer. E ele chama o povo para um acerto. Chama eles para uma aliança. E fala: estou morrendo. Estou partindo. O que vocês vão fazer? O que serão de vocês sem a minha presença? Eu não quero morrer, mas eu estou só pregando o texto. O texto iniciado de Josué, no capítulo 1, o seu líder morre, Moisés. E ele assume este povo com a responsabilidade de conduzir eles para entrar em Jericó. Moisés passou por 40 anos dogmatizando este povo, ensinando eles, porque ao estarem perto da entrada de Jericó, esse povo se rebela contra Deus e Deus os faz perecer por 40 anos. E toda aquela nação é dissolvida, é morta no Egito, a caminho para entrar em Jericó. E só Josué e Calebe se permanece fiel. Será que você teria essa decisão como Josué? Você estaria disposto a se manter firme, mesmo que seus amigos, seus parentes, seus familiares estão desviando da fé, estão se esmorecendo, estão tendo sedição contra o seu Deus? Passaram 40 anos vendo os milagres de Deus, mas quando eles chegam à porta de Jericó, como diria, para receber a bênção maior, para se adentrar na promessa recebida, esse povo volta contra o Senhor. E muitas vezes nós deparamos com isso. Hoje existe uma terminologia dada para muitos cristãos que são os desengrejados. São aquelas pessoas que já frequentaram algumas denominações e hoje ficam no seu lar, vai um dia numa igreja, vai um dia na outra, procurando alguma igreja que se adapta às suas motivações, não ao Deus que ele serve. Existem os ateus, aqueles que rejeitam os princípios de Deus. Mas e você? Pode dizer que você e a sua casa serve ao Senhor? É sobre isso que estaremos meditando. E eu os convido a retornar para o início do livro de Josué, quando acontece a sua chamado, o seu início do seu ministério. Josué, capítulo 1. E eu os convido a estar lendo alguns versículos para a nossa parte da nossa meditação. Josué, capítulo 1, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, o Senhor, servo do Senhor, a este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que te dou para os filhos, e todo lugar que pisares a planta do vosso pé, vô-lo dado tenho como prometido a Moisés. Você é um jovem, seu líder morre, o que você faz? Se hoje o nosso pastor, como ele não está presente, o pastor está me ouvindo aí, seja forte. Se o seu líder ir embora, o que você vai fazer com a sua casa? Será que é só o seu pastor que ora pela sua família? Será que é só o seu pastor que conduz a sua família à adoração? Será que é só o pastor que lhe conduz a cultuar ao Senhor? Quando somos chamados a se tornar membros de uma igreja, e principalmente aos pais aqui presentes, quando batizamos os nossos filhos, nós assumimos a responsabilidade de orar com eles, orar por eles, trazê-los à igreja, de ensiná-los no caminho que deve andar, para quando estiver velho não se desviar. Temos o exemplo do nosso conhecido Jó, que mesmo seus filhos velhos, ele levantava de madrugada e oferecia sacrifício pelos seus filhos, caso eles tivessem pecado contra o Senhor ou blasfemado no coração. Ele oferecia sacrifício se, porventura, os seus filhos
tivesse intenção no coração de pecar contra Deus. E muitas vezes nós confiamos a nossa santidade, a nossa vida cristã aos nossos líderes, e não estamos dispostos a servir ao Senhor. Estamos querendo só ouvir, e não a temer ao Senhor. Não temos a disposição de dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, independente das circunstâncias, independente das nuances que nos são apresentadas. Passamos um período que fomos restritos ao culto no templo. Será que você cultuou o Senhor de forma digna? Será que você conduziu a sua casa à adoração? Principalmente aos homens aqui presentes? Você levou a sua casa a adorar o Senhor em meio às calamidades? Você levou a sua casa a bendizer o nome do Senhor em meio às adversidades? Você conduziu a sua casa em culto ao Senhor? Ou você simplesmente disse, não tem culto, vou assistir o Netflix, vou zerar, vou maratonar, e a Bíblia ficou de lado por alguns meses? Foi assim que aconteceu com esse povo. Esse povo deixou de adorar o Senhor, deixou de bendizer ao Senhor, deixou de glorificar ao nome do Senhor. Por isso que Josué começa a chamar esse povo a um arrependimento. E ele o chama a partir do verso 6, a qual o próprio Deus fala com ele e diz assim, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi aos teus pais. Novamente ele fala com Josué, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido, porque queres onde queres andares. E aí vem as atitudes de um verdadeiro líder, de um verdadeiro pai, de um verdadeiro chefe cristão, de uma verdadeira mulher cristã, que pode dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí você vai falar, Miqueias, minha família não serve ao Senhor. Então aqui existem os requisitos para que a sua família possa dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. No verso 8 diz assim, não cesses de falar desse livro da lei. Quantas vezes a nossa Bíblia é aberta em casa? Quantas viagens você já fez com o seu filho? Pelo trânsito, para algum ponto turístico, e você foi falando ao seu filho sobre as bondades do Senhor. Mostrar as maravilhas que Deus criaste. Falar dos mandamentos. Ensinar a ele a obedecer ao Senhor. Aqui temos o Samuel, temos outras crianças menores, que já sabem até mexer no smartphone, já sabem entrar no Google, já sabem até jogar. Mas será que elas já sabem a palavra do Senhor? Já conhecem os mandamentos? Já sabem orar? Já sabem reconhecer o Senhor nosso Deus? Não cesses de falar desse livro da lei. Não cesses de ensinar esses mandamentos. Não cesses de falar sobre ele, dia após dia. A segunda atitude de um líder que tem uma vida íntegra, de uma vida reta, que tem uma família que ele deseja que seja servir ao Senhor, antes, nessa lei medita dia e de noite. Como eu vou pregar algo para o meu filho se eu não vivo isso? Como eu vou ensinar o amor de Deus se eu não amo o Deus verdadeiro? Muitas vezes nós, homens, ensinamos nossos filhos a gostar mais de futebol do que gostar de Deus. O meu filho, ainda bem que não gostou, foi torcer para o Vasco, não me obedeceu, né? Mas às vezes, nós ensinamos tudo de futebol para os nossos filhos,
Ensinamos ciência, matemática, física, português, mas não ensinamos nossos filhos a amar o Senhor, porque nós mesmos não meditamos nessa lei dia e noite. Às vezes não sabemos nem um versículo de cor para dizer para os nossos filhos. Para quando o nosso filho está passando alguma dificuldade, ministrar uma palavra de esperança para ele, de falar do grande amor para este filho, porque nós não estamos meditando dia e noite estas palavras, porque não temos isso no nosso próprio coração. Por isso é necessário que você ensina tudo o que você puder para o seu filho, mas o primordial é ensinar o grande amor de Deus, é ensinar que Deus criou todas as coisas e há um propósito para elas, é ensinar que Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu e ressuscitou e vai voltar, que as coisas desse mundo é passageiras, que ele terá que constituir uma família segundo os padrões de Deus, não deste mundo, que a sua filha deverá buscar um homem segundo o coração de Deus, e ela também constituirá uma família segundo a vontade de Deus. E ele continua dizendo que para isso será, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, então prosperará o teu caminho e será bem-sucedido. Muitos querem a bênção, querem a prosperidade, querem o privilégio. Hoje até falei, descendo ali da sala dos catecúmenos, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Às vezes usamos esse hino, esse louvor para teologia da prosperidade, né? Derrubar todas as muralhas, todas as barreiras, vamos marchar contra o inimigo, vamos fazer a campanha das 7 sexta-feiras, as 7 voltas em volta da televisão e do sofá, para conseguir uma promessa. Isso está aí no YouTube, tá? Vocês podem pesquisar, tem. E muitas vezes não estamos dispostos a servir ao Senhor. Por 40 anos, por 80 anos, e como Josué, 125 anos disposto a servir ao Senhor. Mas o texto continua, dizendo para que este povo assumisse uma responsabilidade, um compromisso real com o nosso Deus. E eu convido a você a retornar para o capítulo 23 de Josué, a qual teremos os mesmos ensinos, a qual Josué exortou esse povo a se observar na lei. Josué, capítulo 23, verso 1, diz assim: passado muito tempo, depois que dera repouso a Israel de todos seus inimigos em redor, sendo Josué velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, seus anciões, seus cabeças, seus juízes, seus oficiais, e disse: já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus em todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é quem pelejou por vós. Veide aqui, que fez cair sorte sobre as tribos, e essas nações restam juntamente, todas as nações tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o Mar Grande, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus afastará de vós e expulsará da vossa presença, e vos possuireis a terra do Senhor que vos prometeu. E vêm as nossas responsabilidades, as mesmas dadas para o povo de Israel. A primeira é: esforçai, pois muito para guardardes e cumprirdes tudo o que está escrito no livro da lei. Os mesmos ensinos dados nos dias que Josué assumiu aquele povo, agora após passado o seu ministério, ele já consciente da sua morte, ele faz as mesmas afirmações: esforçai-vos. O evangelho não é conseguido de graça é dado, mas é necessário que tenhamos atitudes. Não é simplesmente você mandar o seu filho para a igreja que ele será salvo. Não é simplesmente você acordar domingo após domingo e vir à igreja. É necessário você se esforçar em guardar o evangelho.
em guardar os mandamentos, em guardar os ensinos, porque o mundo é cruel. A faculdade vai ser cruel com o seu filho. Os colegas de trabalho do seu filho serão cruéis com ele e tirarão dele a fé se necessário for. Eles ainda redarão esforços para demover você da sua santidade. Eles trabalharão para que o seu filho se afaste das promessas do Senhor e até você. Para quem trabalha aqui no meio, conhecido no jargão, com peões, sabe o que eu estou falando? Outra vez, quem trabalha em shopping, quem trabalha em qualquer profissão, você é tentado todo dia a negar os mandamentos do Senhor. Por isso é necessário se esforçar, é necessário você guardar e cumprir estes mandamentos. E aí ele continua: para que dela não vos aparte, nem para a direita e nem para a esquerda, para que não vos misture com essas nações que restaram entre vós. Não façais menção do nome desses deuses, nem por eles façais jurais, nem os servis, nem os adoreis. Quantas vezes nós temos nos misturado com este mundo? Salmo 1 diz para nós não se assentar na roda dos escarnecedores, não se deter no caminho dos ímpios e nem ouvir os seus conselhos. Quantas vezes nós somos inquiridos a rejeitar a palavra do Senhor, a abandonar esses ensinos? Você é quadrado, você é bobo, todo mundo está fazendo, todo mundo está usando, todo mundo está frequentando, só você que ainda não fez isso, só você que se mantém casto, só se você que mantém santo, só você ainda que se mantém reto. Todo mundo aqui está fazendo isso. Por isso é necessário nos esforçar e nos apartar dessas pessoas. Josué nos exorta para nem pronunciar o nome desses deuses, para não se misturar com eles. E quantas vezes nós negamos o nosso Deus, porque amamos as coisas deste mundo. Miqueias, lá em casa, não tem nenhum ídolo. Será que não tem? Tudo é ídolo. Aquilo que tira Deus do seu lugar. Se você deixa de ir em qualquer coisa que o nome de Deus está sendo pregado e você está fazendo outra coisa, isso é um ídolo. Televisão, um filme, até a sua bela e graciosa cama, ela pode ser um ídolo. A preguiça é um ídolo. O seu trabalho pode ser um ídolo, porque você dedica mais tempo ao seu trabalho do que às coisas de Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Miqueias, mas eu trabalho de escala. Há exceções. E nas suas folgas, como você tem servido ao Senhor? Como você pode dizer que minha casa serviremos ao Senhor, se no dia de culto você vai para outros lugares que não a casa do Senhor? Que nas suas folgas, as coisas do Senhor não são buscadas em primeiro lugar. Se as primeiras coisas que você faz no dia, será que são as coisas do Senhor? O texto continua dizendo: para nós, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje. Você verdadeiramente está apegado ao Senhor? Nós cantamos aqui um louvor, e eu creio que todos estavam de máscara, mas todos cantaram o segundo louvor. Você verdadeiramente confia em Deus? Só nele você se alegra? Só nele você confia? Diante dessa calamidade que estamos passando, você verdadeiramente recorre somente ao Senhor? Uma vida íntegra,
para você dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, você só pode confiar no Senhor. Mas em todas as circunstâncias, não é só quando não tem mais solução que nós procuramos Deus. Como alguns dizem, nem Deus dá jeito. E às vezes se dizem cristão. Estamos passando por um momento delicado da nossa religião, da nossa fé. A como somos arguídos, somos confrontados a dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Será que se for negado você vir ao templo, você vai servir ao Senhor do seu lar? Se por causa de A ou B, você ter que deixar de ir em algum lugar, você vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor? O texto continua nos exortando e diz a partir do verso 10, um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes ao Senhor vosso Deus, porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações ainda em vosso meio, e com ele vos aparentardes, e com ele vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações da vossa presença, mas vós serão por laço e rede, e açoite de vos ligardes, e espinhos dos vossos olhos, até que pereceis nessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Vocês já viram o que está acontecendo com Israel? O que aconteceu com Israel no decorrer da história? A profecia se cumpriu. Porque este povo abandonou o Senhor, se misturou com os deuses dos amorreus, com o Deus dos ferezeus, e passou a misturar, a se aparentar, a se dar em casamento com eles. E hoje são instigados, são perseguidos, e doravante serão, até que eles se voltem ao Senhor. O texto continua nos exortando ainda. Verso 14 diz assim, eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis que de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu, de todas as boas palavras que vos veio o Senhor vosso Deus, que sobreveiam delas falhou. E sucederá que assim vierem em vós de todas as boas coisas que o Senhor vosso Deus os prometeu, assim cumprirá. O Senhor contra vós outros, todas as ameaças, até vos destruir sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando violhardes a aliança do Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servides a outro Deus, e adorares, então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Por isso Josué chama esse povo a um arrependimento, chama eles a um reconciliar com Deus, porque esse povo era de dura serviço, esse povo era rebelde, esse povo, ao Moisés já estar ali pronto a receber as tábuas da lei, esse povo fez uma sedição, pegou todo o seu ouro e construiu um altar, construiu um bezerro para ser adorado. Eles viram o milagre de Deus partindo o Mar Vermelho, viram as 10 pragas do Egito, viram o maná descendo do céu, mas mesmo assim rejeitaram essas palavras. E você? Quantos anos você tem servido ao Senhor? Quantos anos você pode dizer que a sua casa ainda servirá ao Senhor? Será que o seu legado será escrito como Josué? Como ele, Calebe? 600.000 homens saíram do Egito. Somente Josué e Calebe se mantiveram fiel à palavra do Senhor. Qual legado você está deixando para a sua família? Qual legado você está deixando para a sua geração? O que será escrito no seu obituário?
o que seus filhos falarão da sua história. O meu pai serviu ao Senhor, a minha mãe serviu ao Senhor, e eu continuarei servindo ao Senhor. Porque Josué recebeu uma missão, e essa missão foi dada e ele cumpriu. Porque Moisés impôs a mão sobre Josué e disse que o Espírito de Deus estaria sobre ele. Você foi batizado para servir ao Senhor, não para ficar assentado num banco por 40 anos, meu irmão. Hoje eu falei para meus alunos do catecúmenos. Eu frequento esse templo desde os 8 anos de idade. E me sinto entristecido de ver alguns irmãos que durante esses 36 anos negligenciaram essa fé, abandonaram esse evangelho, deixaram de adorar esse Deus, deixaram de servir este evangelho e negaram essa salvação. É triste para nós ouvirmos isso. É triste para nós, como presbítero de uma igreja, disciplinar um irmão. Mas é necessário separar, destituir, desligar aqueles que não querem servir ao Senhor. Isso entristece o coração de um líder. Porque eu tive que disciplinar até colegas presbíteros, amigos da minha infância, porque eles negaram o evangelho a qual eu creio. Josué teve que matar os outros 12 espias que não reconheceram as promessas do Senhor. Eu não vou matar nenhum, misericórdia. Mas a ira do Senhor é contra aqueles que rejeitam essa palavra. Aqueles que não ouvem a palavra do Senhor já estão condenados. E a ira do Senhor é contra todos. Não é só contra aqueles que estão lá fora, matando, roubando e prostituindo. É todo aquele que nega o nome do Senhor Jesus Cristo nas pequenas coisas e nas grandes coisas. É muito fácil dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas cumprir, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é necessário nos esforçar, é necessário abandonar o velho homem, abandonar a velha criatura, abandonar tudo aquilo que nos prende na adoração ao Senhor. E o próprio Cristo diz, talvez é necessário se abandonar até seu pai e a sua mãe, para seguir a Cristo. Muitas vezes olhamos para alguns textos como Josué e as nossas crianças cantam esse texto de forma maravilhosa. Mas para nós adultos tem uma responsabilidade, porque toda uma nação pereceu porque não obedeceu ao Senhor. E esses mesmos ensinos foram dados por Moisés assim que saiu do Egito. E 40 anos pereceram e não ouviram essa promessa. Por isso, meu amigo, meu irmão, Josué fez uma aliança com este povo. E você, já fez uma aliança com o Senhor? Você já fez um concerto com o Senhor? Ou é necessário você se converter novamente? Eu os convido a fazer essa reflexão agora, porque o povo de Israel é registrado que ele abandonou o Senhor. E o próprio Israel matou o seu Salvador, matou o seu Messias, matou o seu libertador, porque não foi só nos dias de Josué, foi nos dias de Jesus. E o mesmo povo que viu os milagres de Jesus, foi o mesmo povo que disse, crucifica-o. Nós não queremos esse Messias.
E é o que esse mundo está dizendo novamente. Nós não queremos esse Deus. Tire esse Deus das nossas faculdades. Tire esse Deus do governo. Tire esse Deus dos púlpitos. Tire esse Deus da minha família. É isso que está sendo apregoado. É isso que os nossos governantes estão querendo implantar. Que você demova da sua fé. Que você confie no Estado. Que você confie nas riquezas. Que você confie nas forças policiais. Que você não venha confiar em Deus. Se você não quer ver, é questão de você crer ou não. Mas eu, como presbítero dessa igreja, eu tenho que arguí-lo disso. É necessário que você possa dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas para isso você tem que se esforçar. Você precisa amar a lei do Senhor. Você precisa meditar nela dia e noite. Você precisa trazer o seu filho à igreja. Você precisa orar com ele. Você precisa corrigir à luz da palavra do Senhor. E você precisa confiar que todas as promessas serão dadas por Deus, segundo a sua vontade e teu querer. Josué teve o privilégio de falar face a face com Deus, mas ele não teve o privilégio de entrar em Canaã, porque ele pecou contra Deus. Nas águas de Meribá, Deus mandou ele tocar na pedra, e ele com raiva, com revolta, com ira, ele bateu naquela pedra, porque ele estava revoltado com aquele povo. E Deus não permitiu ele entrar em Canaã. E ele pôde ver só de longe, do monte, o que Deus tinha prometido. Hoje eu os apresento o Evangelho do Cristo crucificado e ressurreto. É o que nos está esperando. Você vai ficar só de longe vendo as promessas, ou você vai usufruir delas? As promessas é dadas, mas as maldições são consoantes também. Se você não cumprires, a mão de Deus poderá pesar sobre você. Por isso, meu irmão, faça uma reflexão. A sua vida é uma vida íntegra, reta, que você pode declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E como o povo disse, nós, ai de nós, não obedecemos a esse Deus? Que você possa refletir sobre isso. E você que nos ouve, também é lhe dada essa oportunidade de fazer um acerto com o Senhor. Se a sua família ainda não tem essa atitude, que você se esforce, se esmere, que se você se dedique a isso. Eu faço aqui uma petição, principalmente para nós homens. Foi lançado 2 desafios para nós estarmos aqui na terça-feira, aprendemos doutrina, e na sexta-feira, às 8 horas, orando pelas nossas famílias. Você é desafiado, como homem, a consagrar a sua família, e você dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, a tua bondade, a tua misericórdia se estende por gerações, e hoje ela nos é oferecida mais uma vez, mas para poder dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é necessário deixarmos todos os ídolos, deixarmos todas as mazelas deste mundo, é necessário, ó Pai, que negamos, ó Pai, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. É necessário, ó Pai, que tenhamos um compromisso real e verdadeiro com o Senhor. É necessário que voltamos, ó Pai, para a palavra do Senhor e nela meditar dia e noite e dela falar, ó Pai, ao levantar, ao caminhar, ao trabalhar, ao exercitar, ó Pai, as nossas tarefas diárias, que sejamos, ó Pai, um culto perene ao Senhor todos os dias. Por isso, ó Pai, nos habilite, nos capacite, renove, ó Pai, as nossas forças, o nosso vigor para servir ao Senhor, porque muitos, ó Pai, já se esmoreceram, muitos já se afastaram do Senhor,
E muitos hoje têm negado ao Senhor. Têm buscado, ó Pai, os prazeres deste mundo. Rejeitaram, ó Pai, o plano de salvação. E têm buscado os prazeres e os pecados. Por isso pedimos misericórdia sobre esses. Porque esses, ó Pai, carecem da glória do Senhor e da misericórdia do Senhor como nós. Porque se o Senhor retirar a mão de nós, nós também cairemos, ó Pai. Por isso, ó Pai, ser com a Tua igreja aqui presente, com cada um que está aqui ouvindo a nossa voz, que, ó Pai, o capacite a se esforçar no Senhor, a não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas se ele reconhece que ainda não tem Cristo como seu Salvador, que o Senhor seja misericordioso e salve, ó Pai, a sua casa, salve a sua família, salve os seus filhos, para que ele possa com alegria bendizer ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E como o próprio irmão Jó, ele ainda intercedia pelos seus filhos velhos. Como Noé, que consagrou todos os seus 3 filhos ao Senhor. Como Abraão, que saiu percorrendo por 2.500 quilômetros, servindo ao Senhor. Eu posso dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quero que os irmãos que estão aqui presentes tenham esse privilégio de dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Auxilie aqueles, ó Pai, que ainda não têm esse privilégio, que talvez seus filhos estão presos às drogas, ao cigarro, aos vícios, aos crimes, às lascívias, ao adultério. Tenha misericórdia deles, porque nós os amamos e queremos o bem deles também. Por isso, ouve a nossa oração e atende ao clamor de cada um que está aqui presente. Por isso, oramos pela mediação de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém.